E vamos para mais um podcast aqui no seu BioCultcast, o seu podcast sobre biografia e também sobre cultura. E não se esqueça que você pode contribuir com os episódios aqui do BioCultcast. É isso mesmo, basta você enviar a sua sugestão de assunto para o meu Telegram, que está na descrição do episódio. Santo Agostinho tem sua data de nascimento no ano 354 d.C. e data de falecimento no ano 430 d.C. Agostinho, que viveu durante os anos de declínio do Império Romano, foi o maior teólogo de sua época. Seus trabalhos influenciaram profundamente as doutrinas e as atitudes cristãs por toda a Idade Média, o que, na verdade, ainda se mantém até hoje. Nasceu na cidade de Tagaste, atual Sout-Acas, na Argélia, ao sul da grande cidade costeira de Hippo, atual Annaba. Seu pai era pagão e sua mãe devota cristã, mas ele não foi batizado quando criança. Mesmo durante a adolescência, a inteligência de Agostinho era impressionante e, aos 16 anos de idade, foi enviado a Cartago para estudar. Lá, tomou uma amante e teve um filho ilegítimo. Aos 19 anos, decidiu-se dedicar-se à filosofia e logo se converteu ao maniqueísmo, a religião fundada em torno do ano 240 pelo profeta Mani. Para o jovem Agostinho, o cristianismo parecia pouco sofisticado e, ao passo que o maniqueísmo apelava para sua razão, embora nos 9 anos seguintes o desiludisse gradualmente. Quando tinha 29 anos, foi para Roma e um pouco mais tarde mudou-se para Milão, no norte da Itália, onde se tornou professor de retórica. Familiarizou-se com o neoplatonismo, uma versão modificada da filosofia de Platão, desenvolvida por Plotinus no século III. Santo Ambrósio era o bispo de Milão naquela época, e Agostinho ouviu alguns de seus sermões que o introduziram ao novo e mais refinado aspecto do cristianismo. Aos 32 anos, converteu-se e o cético do passado tornou-se ardente militante do cristianismo. No ano 387, foi batizado por Ambrósio e logo depois voltou para casa, em Tagaste. No ano 391, tornou-se assistente do bispo de Hippo e 5 anos depois, quando o bispo morreu, Agostinho, então com 42 anos de idade, assumiu seu lugar, onde permaneceu até o fim de sua vida. Apesar de Hippo não ser uma cidade importante, o brilho de Agostinho era tão óbvio que ele logo se tornou um dos líderes mais respeitados da igreja. De frágil constituição física, com a ajuda de estenógrafos, redigiu um grande número de peças religiosas. Cerca de 500 sermões ainda existem, além de 200 cartas. De seus livros, os dois mais famosos e influentes são A Cidade de Deus e Confissões. Este último, renomada autobiografia, foi escrito quando ele estava com 40 anos de idade. Muitas cartas e sermões de Agostinho têm o objetivo de refutar as crenças dos maniqueístas, dos donatistas, seita oriunda de um cisma cristão, e dos pelagianos, outro grupo de cristão herético da época. As discussões com os pelagianos foram parte significativa de suas doutrinas religiosas. Pelágio era um monge inglês que, por volta do ano 400, chegou a Roma, onde expôs interessantes doutrinas teológicas. Cada um de nós, afirmava, é livre do pecado original e livre também para escolher o bem ou o mal. Pela vida correta e pelas boas obras, qualquer indivíduo pode chegar à salvação. Em parte, devido à influência dos escritos de Santo Agostinho, esses pontos de vista foram declarados heresias, e o próprio Pelágio, que já havia sido banido de Roma, foi excomungado. De acordo com Santo Agostinho, todos os homens estão contaminados pelo pecado de Adão e não podem obter a salvação simplesmente por seus próprios esforços e boas obras. A graça de Deus é necessária para a salvação. Ideias semelhantes haviam sido propostas. Agostinho, entretanto, ampliou-as e seus escritos consolidaram a posição da Igreja sobre seus pontos que, depois disto, foram adotados. Pregava a ideia de que Deus já sabe quem será salvo e quem não, e que alguns serão predestinados a ser salvos,
Esse conceito de predestinação muito iria influenciar teólogos posteriores, como São Tomás de Aquino e João Calvino. Provavelmente, ainda mais importante do que a doutrina da predestinação foram as atitudes de Santo Agostinho com relação ao sexo. Quando se converteu ao cristianismo, ele decidiu que era necessário renunciar ao sexo. Escreveu: "Nada deve ser tão evitado quanto as relações sexuais." Entretanto, a renúncia propriamente dita demonstrou-se muito difícil para Santo Agostinho. Tanto suas lutas pessoais quanto seus pontos de vista sobre o assunto estão descritos em considerável amplitude no livro Confissões, tendo tido os últimos, devido à elevada reputação de Santo Agostinho, forte influência nas atitudes da época medieval com relação ao sexo, além de estabelecer relação entre as noções de pecado original e de desejo sexual. Durante sua vida, o Império Romano esteve em rápido declínio. Na realidade, a cidade de Roma foi saqueada pelos Visígodos sob o comando de Alarico. Os pagãos romanos remanescentes afirmaram que Roma estava sendo punida por ter deserdado seus deuses antigos em favor do cristianismo. O famoso livro de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, é, em parte, uma defesa do cristianismo contra essa acusação. Entretanto, também apresenta a completa filosofia da história, que teria considerável influência sobre desenvolvimentos posteriores na Europa. Agostinho expressou o ponto de vista de que o Império Romano não tinha importância básica, nem a cidade de Roma e nem a cidade alguma sobre a terra. O que realmente importava era o crescimento da cidade celestial. Em outras palavras, o progresso espiritual da humanidade. O veículo para esse progresso era, naturalmente, a Igreja. Não há salvação fora da Igreja. Concluía, portanto, que os imperadores fossem pagãos, cristãos ou bárbaros não eram tão importantes quanto o Papa e a própria Igreja. Apesar de não ter explicitado a direção de seus argumentos, leva facilmente a concluir que os governantes seculares devem ser subordinados ao Papa. Os papas medievais tiveram muito empenho em tirar essa conclusão dos trabalhos de Agostinho, e suas doutrinas, portanto, constituíram a base para o longo conflito entre Igreja e o Estado, que caracterizaria a história da Europa por muitos séculos. Seus trabalhos representaram relevante fator na transmissão de certos aspectos da filosofia grega para a Europa medieval. O neoplatonismo, em particular, influenciou o pensamento maduro de Agostinho e, por seu intermédio, a filosofia cristã medieval. É também interessante notar que ele exprimiu a ideia contida na famosa afirmação de Descartes: "Penso, logo existo", embora com outras palavras. Agostinho foi o último dos grandes teólogos cristãos antes da época do obscurantismo, e seus trabalhos configuraram a doutrina da Igreja, em seus pontos principais, basicamente da maneira que ficaria ao longo da Idade Média. Foi o mais eminente dos pais da Igreja Latina, e seus escritos foram exaustivamente lidos pelos religiosos. Suas ideias sobre salvação, sexo, pecado original e muitos outros temas muito influenciaram teólogos católicos, posteriormente como São Tomás de Aquino, e líderes protestantes como Lutero e Calvino. Agostinho morreu na cidade de Hippo, no ano 430 d.C. Os vândalos, uma das tribos bárbaras que haviam invadido o Império Romano em desintegração, estavam sitiando Hippo naquela época, e alguns meses mais tarde capturaram a cidade e queimaram sua maior parte. A biblioteca de Agostinho e a catedral, entretanto, escaparam da destruição. Santo Agostinho morreu aos 76 anos de idade.